Se você quer aprender a declarar os seus investimentos em ações da maneira correta, sem ter perigo de erros, então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou mostrar o passo a passo completo de como você pode declarar os seus investimentos em ações no Imposto de Renda 2023. E olha que eu já fiz mais de 3.000 declarações para fazer esse vídeo aqui para vocês. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Primeiro de tudo, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas e conseguirmos ajudar outras pessoas também a declararem os seus investimentos em ações no Imposto de Renda 2023. Primeiro de tudo, você precisa entender os critérios de obrigatoriedade no envio da sua declaração, porque se você não está obrigado a entregar a sua declaração, possivelmente você tem a opção de fazer ou não a sua declaração de Imposto de Renda 2023. Nesse sentido, existem alguns quesitos básicos que você tem de analisar e se você atingir ou tiver suscetível a qualquer um deles, você precisa declarar o seu Imposto de Renda. O primeiro deles, ter renda anual tributável superior a R$ 28.559,70. Dá um pouco mais de R$ 2.300 mensais que você já passa a ser obrigado a declarar o seu imposto de renda. Isaac, eu não tive rendimentos tributáveis, mas se você teve rendimentos isentos e não tributáveis superior a 40 mil, se a gente pegar aqui voltado para os investimentos, se você tem investimentos em poupança e LCI e no ano de 2022 você teve um rendimento superior a 40 mil, ou então também com bolsa de estudos, você precisa declarar seu imposto de renda por conta desse quesito. Você tem bens que no seu total eles custaram mais de 300 mil reais e você tinha eles no final, no Réveillon de 2022, você precisa declarar o seu imposto de renda por esse quesito também. Se vendeu algum imóvel no ano de 2022, você precisa declarar o seu imposto de renda também por esse quesito para informar. E tem um detalhe, por que eu sempre estou falando em relação a 2022 se o imposto de renda é o de 2023? Porque tudo que você coloca no seu imposto de renda 2023 se refere ao ano de 2022, ou seja, ao ano passado. Então, tudo aquilo que estava no Réveillon como bem seu, você tem que informar na sua declaração caso você realmente esteja obrigado a entregar a sua declaração, ou mesmo que não esteja obrigado, você está optando por fazer a sua declaração de imposto de renda. Voltado para os investimentos, se você vendeu mais de 40 mil reais no ano de 2022 em ações, você precisa declarar o seu imposto de renda também. Isaac, mas eu entrei dentro daquele quesito que cada mês eu tenho uma venda isenta com ações de 20 mil reais e se você vendeu abaixo de 20 mil, você pode ter o lucro aí totalmente isento, sem incidência de 15% de imposto de renda. Seria o paraíso fiscal nas vendas das ações. Todo mês ali vendendo abaixo de 20 mil, você tem esse rendimento isento. Mesmo assim, se você vendeu 3 meses aí acumulado, 4 meses, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, bateu 40 mil, superou 40 mil, você precisa, por esse quesito, declarar o seu imposto de renda. Se você vendeu ações acima de 40 mil no ano de 2022, você precisa declarar seu imposto de renda. Isaac, eu não vendi, mas eu fiz alguma venda que foi tributável. Fiz um day trade, comprei e vendi no mesmo dia e tive lucro. Qualquer lucro tributável, você já passa a estar obrigado a fazer sua declaração de imposto de renda. Tem algumas pessoas que chegaram para me perguntar em relação a ter prejuízo, porque inclusive a lei ela não foi clara em relação ao quesito de prejuízo, eles não falaram em relação ao prejuízo. Mas sabe por quê? Não é benéfico para eles falar do prejuízo, porque você pode compensar o seu prejuízo. Se você teve R$1 de prejuízo, eu considero que você está obrigado a entregar a sua declaração, porque se você não fizer a sua declaração de imposto de renda, você não vai poder compensar esse prejuízo que você teve. Então você tem que tomar muito cuidado nesse sentido.
Isaac, entrei nos critérios de obrigação, como é que eu faço para declarar os meus investimentos em ações no Imposto de Renda 2023? Mesmo que eu não tenha entrado nos critérios, eu quero declarar meu Imposto de Renda e quero aprender o passo a passo na prática. Então vem comigo que agora eu vou te mostrar. Esse aqui é o ambiente do programa do Imposto de Renda 2023, só para vocês se ambientarem. Vocês vão clicar aqui em Nova Declaração. E daqui vocês vão começar uma declaração em branco. Também pode ser feita uma declaração pré-preenchida, mas eu vou mostrar aqui começando do zero, tá certo? Iniciar a nova declaração, bota o CPF de vocês e coloca também o nome aqui em relação ao imposto de renda de vocês. Finanças, no caso aqui, finanças em dias. Eu já tinha pré-começado aqui para a gente fazer esse tipo de análise aqui em conjunto para mostrar esse passo a passo para vocês. Então vou só abrir aqui o que eu já tinha pré-criado aqui para vocês, tá certo? Então dei um duplo clique, ele está abrindo aqui. Quando você começa uma declaração, se você não terminar no mesmo dia, não tem problema, ele vai ficar salvo lá em pré-preenchido, então não se preocupe com isso. Se você fez só compras, apenas, exclusivamente compras de ações, as únicas abas que você vai mexer em relação ao seu imposto de renda vai ser em bens e direitos, ou seja, o saldo que você tinha dos investimentos em ações na noite de Réveillon de 2022, você vai preencher aqui em bens e direitos, como também todos os seus respectivos rendimentos vão ser inseridos em rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, a depender do tipo de rendimento que a gente vai falar aqui. Então, um passo de cada vez. Você não fez nenhuma venda, apenas comprou ações, ou seja, fez investimento em ações. É isso que a gente vai aprender aqui. Você vai aqui em bens e direitos para informar tudo aquilo que você tinha em saldo de investimentos em ações lá em 31/12 de 2022. Vai clicar aqui embaixo em novo. Depois de aqui você vai colocar grupo 03 e código 01, que são ações, inclusive as listadas em bolsa. Coloca o CNPJ da empresa, e coloca uma discriminação referente às ações que você fez. O que vai ter aqui nessa discriminação? A ação que você investiu, a quantidade que você investiu, negociado na B3, bota o código também. Inclusive isso foi um ponto importante que eu sempre recomendava às pessoas colocar bem detalhado aqui a discriminação em relação às ações que você fez. A própria Receita Federal colocou aqui um campo chamado negociado em bolsa. Antes eu já botava negociado em bolsa de valores, você coloca aqui sim e coloca o código de negociação, o que já estava inclusive contido na discriminação que eu recomendava para as pessoas e o que inclusive eu fazia com os clientes que eu atendia. E coloca também a corretora pela qual você comprou, que você investiu essas ações que você está declarando. E aqui em situação, em 31/12 de 2022, noite de Réveillon, você coloca o valor total que você tinha investido. Lembrando, aqui é pelo valor, sempre valor de custo. Jamais você vai colocar aqui o valor de venda. Sempre vai ser referente ao valor de custo e não o valor que está atualmente agora no mercado. Se atente para isso. Eu tinha feito um modelinho aqui para vocês, então coloquei como exemplo aqui 100 ações da empresa Itaúsa, coloquei o CNPJ da empresa Itaúsa. Jamais aqui o CNPJ vai ser o da corretora, tá bom? O CNPJ sempre vai ser em relação às ações, a ação que você investiu, porque você se torna sócio da empresa que você investiu, da ação e não da corretora. E sim, coloquei aqui por R$10 cada, por meio do Inter, que é a corretora do Banco Inter, DTVM, com o CNPJ, coloquei o CNPJ da corretora do Inter. Considerei aqui R$1.000, né, para esse caso aqui, esse exemplo, e aqui tem um detalhe, você só preenche o campo em 31/12 de 2021 se você começou a investir desde 2021. Se você fez o seu primeiro investimento, comprou as ações apenas em 2022, nesse campo aqui em 2021 vai ficar zerado. Você só vai preencher aqui se você tinha saldo, se você tinha investimentos lá em 2021. Então se atente para isso aqui. Tem um detalhe que desde 2022 foi inserido, e nesse ano 2023 continua da mesma maneira. Se você recebeu dividendos da empresa que você investiu, da ação que você investiu, você vai colocar aqui em rendimento isento.
Então, considerando, quando eu vou aqui e coloco rendimento isento, ele já puxa o CNPJ da empresa que você colocou lá em bens e direitos, como também o seu respectivo nome. Então, coloca o valor. Aqui não é o valor mensal que você recebeu. Você tem que pegar o cálculo do valor anual em relação ao que você recebeu de dividendos. Por onde que eu pego isso? É muito importante que você vá atrás dos informes dos bancos e escrituradores em relação ao seu imposto de renda. Isaac, o que é isso? O informe dos bancos e escrituradores. Eu tenho um vídeo aqui que vai estar aparecendo no link aqui na descrição. Também vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Em relação a como você pode pegar o informe dos bancos escritadores. Não baixa o informe da corretora. O informe da corretora vai com certeza ajudar e auxiliar, mas não basta ele. E vão ser esses informes dos escrituradores que vão te ajudar bastante no momento de fazer a sua declaração. Então você coloca aqui, vou considerar que eu recebi R$100 de dividendos durante todo o ano de 2022, as empresas, em relação à empresa Itaúsa, coloca, você pode visualizar bem direito atribuído e colocar agora o juros do seu capital próprio que você recebeu dessas ações. O juros do seu capital próprio vai aqui informar rendimento exclusivo, que são exatamente os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Aqui você sempre vai colocar o valor líquido, sempre o valor líquido. Inclusive no informe do banco escriturador vai ter o bruto e o líquido. Você vai colocar lá o líquido, o total líquido recebido no ano 2022. Vou considerar aqui R$20 como um total recebido no ano 2022, apenas como um exemplo. Se você apenas comprou ações, esse daqui seria basicamente o que você mexeria. Só que tem um detalhe em relação às ações e principalmente algumas empresas, porque existe um chamado bonificação de ações. E quando a gente está falando de bonificação de ações, tem um critério também um pouco diferente. Porque a bonificação ela tem que ser inserida lá em rendimentos isentos e não tributáveis e a gente vai colocar um novo com o código 18. Código 18 significa dizer incorporação, reserva de capital, bonificação de ações. Coloca o CNPJ da empresa, no caso aqui a gente considerando seria o da Itaúsa, e coloca também o nome da Itaúsa aqui como exemplo. Nesse sentido, coloca também o valor total da bonificação que foi recebida. Isaac, eu não sei o valor da bonificação recebida. Como é que eu olho isso? Você vai no site de relação com investidores da empresa. Então eu já puxei aqui pra gente, coloquei no ano de 2022 e dei até um Ctrl F para nos ajudar nessa informação. Então tem aqui, ó, fato relevante, aumento de capital, bonificação de ações. Então eu vou aqui, já abri essa parte, tá certo? Você vai procurar um nome chamado custo atribuído. Esse vai ser o custo em relação ao que a empresa disse que você está recebendo por cada ação. Então ele falou que o custo atribuído, as ações bonificadas são de R$ 13,65. Então cada ação que você recebeu se refere a R$ 13,65. E tem um fator de proporcionalidade. Então na proporção você vai receber uma ação nova para cada 10 ações da mesma empresa. Isso aqui é da própria Itaúsa. Então se eu tinha 100 ações lá como exemplo, eu recebi 10 ações de bonificação. Então 10 ações, cada uma a R$ 13,65, significa dizer que eu recebi R$ 136,51, que é só multiplicar 13,65 vezes 10. Então é esse valor que eu vou colocar aqui, R$ 136,51. Obviamente com o CNPJ e o nome aqui da Itaúsa. É só isso que você faz em relação à bonificação? Não é só isso. Agora a gente tem que ir lá em bens e direitos e fazer um ajustezinho em relação ao que a gente colocou. Pouquíssimas pessoas fazem isso, se atentam e acabam errando na hora da sua declaração. Então, ao invés de você colocar que você tinha 100 ações, se você investiu realmente nas 100 ações, você tem 110. Você finalizou o ano de 2022 com 110 ações. E seu custo por cada não é mais R$10 cada, R$1.000 cada. Por quê? Você tem os R$1.000 mais os 136,51 das 10 ações, do total da bonificação que recebeu das suas 10 ações que foram recebidas da Itaúsa. Então agora, seu custo total é 1.136,51. Esse é o custo que você colocaria. Isso aqui dá um custo por cada investimento, né? Você vai mudar o seu preço médio aqui, você divide pela quantidade total agora de ações que você tem, dá R$10,33. Então esse é o novo preço por cada ação que foi comprada, 10,33. É assim que se faz em relação a uma declaração com bonificação de ações. Agora, se você vendeu ações, aí você tem que observar em relação aqui a parte se foi
venda isenta ou foi venda tributável, ou seja, com lucro tributável. Nesse sentido, se foi com lucro tributável ou se foi com rendimento isento, você vai ter uma diferença como colocar na sua declaração de imposto de renda. Começando com os lucros isentos, ou seja, vendas abaixo de 20 mil mensal com ações, você tem isenção de imposto de renda. Então você vai aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, vem aqui em novo, coloca código 20, que se refere ao total que você teve de ganho com as suas vendas das ações no ano de 2022. Você preenche aqui R$1.000, por exemplo, você teve de lucro como total aqui no ano de 2022. É aqui que você informa em relação ao ponto da venda isenta. Agora, se foi uma venda tributável, você vendeu acima de R$20.000 por mês, certo? Em ações, você vai aqui embaixo na aba de renda variável, operações comum / day trade, que também, caso você tenha feito day trade, você já tem um lucro tributável, tá certo? Inclusive tem diferença, tem distinção aqui. Se foi day trade, você vai colocar nessa aba. Se foi operações comuns, ou seja, swing trade, você vai colocar aqui em operações comuns. E você vai botar esse resultado mês a mês. Isso aqui, se foi prejuízo, você coloca menos R$20, que isso vai ficar no consolidado lá embaixo. Quando a gente for lá em dezembro, foi aqui, ele coloca ó, prejuízo a compensar. E é exatamente isso que você vai colocar aqui no mês de janeiro, em relação a se você estivesse fazendo todos os meses. No mês de janeiro, lá no seu imposto de renda 2024, você vai colocar aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior. Lá na sua declaração do imposto de renda 2024, você tendo prejuízo, por isso é importante você declarar o prejuízo, senão você não podia botar aqui, você bota em resultado negativo até o mês anterior essas informações. Fez day trade, de cara vai ter 20% de IR. Não fez day trade, vendeu ações e foi acima de 20 mil mensal, você vai ter aqui 15% de IR em relação ao lucro que você teve. Exclusivamente só em relação ao lucro. No vídeo de hoje foi isso. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!